A expulsão do Bruno Henrique atrapalhou o Corinthians no jogo de ontem. Parece uma loucura a gente falar isso, né? Porque quem ficou com um jogador a menos foi o Flamengo. Mas se você for olhar para a questão tática da partida e trazer também o resultado do jogo anterior, em que o Flamengo havia vencido por 1-0, a expulsão do Bruno acabou atrapalhando bastante o Corinthians na sua missão de conseguir pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Isso porque no 11 contra 11, né, antes da expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo marcava com 9 jogadores, né? Deixava o Gabigol à frente, sem obrigação de recompor na marcação, Bruno Henrique recompunha pela esquerda, Gerson pela direita, e o Arrascaeta fazia uma marcação apenas fechando espaços ali à frente dos volantes do Corinthians. No momento em que o Bruno Henrique é expulso, o Felipe Luiz age instantaneamente, né? O Caio, que estava comentando o jogo pela Globo, até criticou, acho que o Felipe Luiz podia ter esperado um pouquinho, mas não. Na minha opinião, o Felipe Luiz já naquele momento tinha acertado em cheio, porque ele manteve a proposta de marcação do Flamengo para aquele jogo. Quando ele perde o Bruno Henrique, ele já estava sem o Gabigol recompondo na marcação, ou seja, ele estava marcando só com 9 e não com 10. Ele pensa o seguinte: bom, vou tirar o jogador, fiquei com um a menos, vou tirar o jogador que não está com obrigações de marcação, vou colocar um zagueiro lá na última linha, vou, em vez de defender com duas linhas de 4 e mais um meia à frente dessa segunda linha de 4, eu vou defender com uma linha de 5, com 3 jogadores fechando, e só o Arrascaeta fica ali à frente desses 3 volantes. Só que a questão é a seguinte: o Flamengo continuou se defendendo com o mesmo número de jogadores após a expulsão do Bruno Henrique, por causa dessa recomposição rápida que o Felipe Luiz fez, colocando o Fabrício Bruno. E ao mesmo tempo, ele deixa de se expor quando ele tem o Bruno Henrique expulso, porque a válvula de escape era o Bruno Henrique, ele foi expulso. Então o Flamengo, quando tem a bola, ele deixa de correr riscos. Ele, quando tinha o Bruno Henrique arrastava essa bola, corria com essa bola dominada, e 2, 3, até 4 jogadores tentavam acompanhar o ataque para fazer o Flamengo chegar à frente e tentar fazer um gol, para aumentar ainda mais a sua vantagem. No momento da expulsão é feita essa recomposição, o Flamengo fica com o mesmo número de jogadores quando não tem a bola, mas quando tem a bola, ele deixa de atacar com aquele mesmo número de jogadores, com 3, 4 jogadores. Ele simplesmente, como o próprio Felipe Luiz falou na entrevista pós-jogo, ele deu a bola para o Corinthians. Então, quando o Flamengo conseguia escapar, era com um jogador só carregando essa bola o máximo possível para o campo de ataque. O Corinthians tinha que recompor com 3, 4 para roubar essa bola. Quando esses 3, 4 roubavam a bola, eles já pegavam a bola com 8 jogadores se defendendo. Então isso tirou demais o espaço do Corinthians. É claro que, em comparação com as últimas partidas que o Corinthians fez, né, principalmente a última contra o Atlético Paranaense, onde o Corinthians também encontrou um time que se fechava muito, faltou um pouco de criatividade para o Corinthians, é verdade. Mas a gente também tem que ponderar que há o nervosismo, há a pressão de ser um jogo eliminatório, então o tempo está correndo contra, você precisa fazer o gol. A gente tem que ponderar também que a qualidade dos defensores do Flamengo é muito superior à qualidade dos defensores do Atlético Paranaense, por isso é muito mais difícil você marcar um gol na defesa do Flamengo quando ela está toda postada do que na defesa do Atlético Paranaense ou de outros times que o Corinthians conseguiu vazar recentemente, mesmo com esses times com as suas defesas estando totalmente montadas. Então, diante dessa ponderação e diante do fato de o Felipe Luiz ter agido muito rápido e ter entendido que a vantagem era suficiente, ter confiado no sistema de defesa do Flamengo e ter feito essa alteração, ele se sentiu à vontade para abrir mão da bola, gerando dificuldades para o Corinthians, que não conseguiu vazar a defesa do Flamengo. Acho que o Felipe trabalhou com o que tinha na mão, diante da expulsão do seu principal jogador até aquele momento dentro do jogo. E o Flamengo mereceu a classificação. Mereceu porque o Corinthians não conseguiu achar espaços na defesa do Flamengo, por muito mérito do técnico do Flamengo, Felipe Luiz,
por muito mérito individual dos jogadores também. A defesa do Flamengo foi muito sólida, porque muitas vezes a gente vê todo mundo lá atrás, mas o zagueiro com dificuldade para afastar a bola, né? E no caso do Flamengo não foi assim, né? O próprio Fabrício Bruno falou muito bem, né? Bom, a gente fechou a entrada da área, deu o lado para eles chuveiravam a bola, pegava a gente de frente e aí ficou mais fácil para a gente trabalhar. O Flamengo soube, com um jogador a menos, limitar as ações ofensivas do Corinthians. Por isso, ele merecidamente passou de fase. Não acho que deva haver uma crise no Corinthians por causa disso. Eu sei que os resultados no Campeonato Brasileiro, mais do que os resultados recentes, a situação em que o Corinthians está na tabela do Campeonato Brasileiro, combinada à eliminação ontem, dá uma estremecida no trabalho. Eu cheguei a ver notícias hoje falando que haveria insatisfação dentro do grupo do Corinthians, que haveria uma cisão entre os estrangeiros, que seriam mais protegidos pelo Ramon e pelo Emiliano do que os brasileiros, que o Fagner estaria insatisfeito com isso. Gente, pelo amor de Deus, né? O Flamengo, pelo elenco que tem, era o favorito à classificação. E o agregado foi um agregado de 1-0. De um time como o Corinthians que está brigando para não cair no Brasileiro. Ah, mas a realidade mudou, o elenco melhorou. Sim, mas até isso, para isso tem que haver ponderações. Porque sim, a realidade mudou, sim, o elenco melhorou, mas esses jogadores chegaram agora. O Corinthians tem conseguido entregar recentemente partidas que, ao meu ver, são além das expectativas pelo tempo de trabalho que o Ramon teve com esses jogadores. Então não adianta querer lançar uma crise onde não tem, porque isso só vai prejudicar o Corinthians diante do principal objetivo que o Corinthians tem nesse final de temporada, que é não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Corinthians tem um time muito bom e não vai cair para a segunda divisão. Aliado a isso, o Corinthians tem um outro grande objetivo, que é a Copa Sul-Americana. O Racing atropelou o Atlético Paranaense, mas vendo o jogo do Racing, eu cheguei à conclusão de que não se trata de nenhum bicho-papão. O Corinthians é favorito a passar do Racing e ainda pode terminar um ano no saldo positivo, conseguindo o objetivo principal, que é o de escapar da Série B, e ainda por cima beliscando um título de Sul-Americana, que está muito em aberto. Essa possibilidade é muito grande para o Corinthians, porque, como eu disse, o Racing não é nenhum bicho-papão, e o Cruzeiro, ao meu ver, cometeu um erro crasso ao demitir o Fernando Seabra e contratar o Fernando Diniz, tanto que o Diniz ainda não ganhou nenhum jogo com o Cruzeiro. Então aquele futebol bonito, vistoso, que fazia com que o Cruzeiro fosse o grande favorito para a conquista da Sul-Americana, ficou para trás. Para mim, o favorito à Sul-Americana é o Corinthians. Então é esquecer a eliminação de ontem, focar nos dois objetivos que tem pela frente. Sul-Americana na quinta-feira contra o Racing, acho que o Corinthians tem toda a possibilidade de passar para a final, e principalmente o jogo contra o Cuiabá no final de semana, porque aí chegando aos 35 pontos, com o número de rodadas que tem, com os adversários que tem, acho que essa questão do fantasma do rebaixamento fica de vez para trás, e o Corinthians tem tudo para terminar o ano num saldo positivo, independente de todas as trapalhadas que foram feitas e dessa situação ainda preocupante na tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, gente. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até logo.